Que viemos cantar pra você, pra você. Eu quero saber, é o mundo negro que viemos cantar pra você. Somos crioulos doidos, somos bem legal. Somos black pau, somos bem legal. Somos black pau, somos bem legal. Somos black pau, bem legal. Bem legal. Vamos chegando, minha gente. Flávia Ribeiro já na casa, que massa. É um mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro que viemos cantar pra você. Somos bem legal, somos cabelo duro, somos black pau. Bem legal, black pau. Bem legal, black pau. Bem legal, black pau. Bem legal, black pau. É isso, gente, boa noite. Vamos dar seguimento à nossa discussão hoje, que é sobre racismo e antirracismo no meio jurídico. Antes de chamar a nossa convidada Flávia Ribeiro, a nossa segunda convidada do dia, eu quero responder a uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo identificar o nome. Kelso, não sei. Mas assim, ele me pergunta se o poema que recitei é de minha autoria, que gostaria de reproduzir nas intervenções. É isso, amigo. Você me adiciona, né? Milson Santos, me adiciona lá no Instagram e a gente retoma esse diálogo lá. Com certeza, pode contar comigo aí para fortalecer no que for preciso. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Essa é a nossa função na Terra, né? Eu acredito, defendo essa ideia. Agora, sem mais delongas, eu quero convidar Flávia Ribeiro para a gente começar o nosso diálogo. Card Ra na casa, né? Que lindo, uma grande poetisa. Certamente deve estar com a irmã dela, a Luna Madu, né? Que maravilha. Família Barbosa presente aí, fazendo diferença. Aguardando Flávia Ribeiro. Olá, Flávia. Como é que Oi, tá? oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Em nome da família IP Afro, eu quero agradecer aí a você pela participação, pelo comprometimento, né? Por ter aceitado fazer talvez a sua primeira live, então me sinto muito honrado, né? É a Muito feliz. primeira. É, é, Flávia, eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque existe ali a mini bio que a gente coloca e tal, mas eu achei mais interessante que você se apresentasse, porque você vai falar ao seu modo e será uma honra ouvir você falar sobre você também. Então, por favor, fique à Então, vontade, a casa é nossa, seja bem-vinda. obrigada. Para mim que é uma honra estar aqui hoje com você, Milson, que é uma pessoa que eu conheci, né, nessas estradas da vida, nesses eventos, meu conterrâneo, e eu acredito que o nosso encontro deva se a encontros espirituais, a gente veio da mesma terra, e assim, desde a primeira vez que eu te vi, eu já gostei de cara, e aí, a partir de então, a gente vem fazendo parcerias na OAB, com o IPEAFRO, então, para mim é uma honra estar aqui nesse instituto, criado pelo grande Abdias do Nascimento, né, eu estou vendo aqui a Elisa Larkin, que também é membro da Comissão da Verdade,
da OAB, da nossa comissão. O convite que você me fez, eu acho que eu não teria como negar. Eu estou evitando um pouco fazer lives, porque primeiro que eu acho que é um momento assim que eu quero mais me recolher e escutar, né? Eu acho que eu estou num momento mais de escuta do que de falar. A gente tem muita gente aí boa falando sobre diversos temas importantes. Mas eu não podia negar esse convite, primeiro porque foi feito por você, segundo porque foi feito pelo IPEAFRO, e para me apresentar um pouco, meu nome é Flávia Ribeiro, sou mulher preta de Salvador, advogada, mãe, vice-presidente da OAB Mulher. Um erro, eu cometi um erro. Eu cometi um erro, eu disse que você era do Rio para alguém. Desculpa. É Ah, você. Desculpa. Mas eu ponte acho que a aérea, gente, Rio, Salvador. se eu não me engano, não conversamos sobre isso. Então, Não, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu sou de Salvador, vim para cá com 18 anos, estou aqui há 15, mas não perco sotaque e amo minha cidade, amo meu estado. Para mim, se eu pudesse, eu estaria lá até hoje, mas enfim, as circunstâncias da vida faz a gente ir por outros caminhos, né? Mas também gosto muito do Rio de Janeiro, que também é a minha segunda casa. Meu pai é carioca, minha mãe é baiana, então da junção nasceu a nossa família. E sou mulher preta, advogada, vice-presidente da OAB Mulher, vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB também, seccional do Rio de Janeiro, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é um instituto centenário, e que também é hegemonicamente formado por pessoas brancas. Então, é só isso. Agora, nesse momento, estou dessa forma. que maravilha, né? Imagine, né? Só isso. Muito bom. É, Gabriela, tem uma pessoa, acho que a Najara Tavares fez um comentário, e aí eu vou aproveitar para destacar esse comentário, porque automaticamente eu vou me beneficiar, né? Ela fala que ficou apaixonado pela foto do card, né? Que é você dando mama. Se você quiser Sim, considerar falar sobre isso, sim, isso é de essa foto propósito. foi. Isso é conspiração de Salvador. A gente vai dominar o mundo. Mas essa foto foi tirada num dos eventos da Comissão da Verdade, que foi o evento Candidaturas Negras, em que o fotógrafo e poeta Milson estava presente. E como, assim, nós, mulheres negras, né, a gente não pode perder o momento, as oportunidades. Eu estava com minha filha amamentando e presidindo a mesa do evento, quando ele tirou essa foto e circulou por diversos lugares e também me abriu muitas portas. Foi o que chamou a atenção, inclusive, da OAB Mulher, né, uma mulher negra amamentando lá sem perder a oportunidade de trabalho, etc e tal. Então, meu sonho é responsável também por me proporcionar aberturas de portas na vida. Exu, Exu. Que bacana, né, Flávia? Eu sempre apreciei, né, muito o seu movimento. Eu sempre te vi nessa situação assim, mãe e funcionária, mãe e atuante, militante. Então, é importante também que a gente marque e demarque esse lugar, né? Que não é uma para a gente, para o nosso ambiente preto, né? Para um ambiente dentro da ancestralidade, isso é muito comum. Mas demarcar esse lugar, né? Visto que você é uma pessoa que atua aí no meio jurídico, demarcar esse lugar é de uma estranheza também, né? Eu fui fotografei, eu achei lindo, mas aí a gente começa a pensar como é que o racismo faz, né? Ele coloca isso como uma grande coisa. E aí, pelo fato de você me dizer que essa foto ocasionou em abertura de portas, você vê como a gente precisa estar sendo, se torna uma grande coisa, o que para a gente é muito comum. Então, eu vejo que a gente, apesar de tanta dor, a gente está muito conectado com a saúde, né? Com a É, simplicidade, com a natureza. Eu acho que isso aí, esse elemento de essa conexão com a natureza, talvez seja aí a grande responsável por nós estarmos vivos até hoje. E vamos dar sequência ao nosso diálogo.
Eu fiz uma pesquisa, né, eu fiz uma ligeira pesquisa, não tive muito tempo, mas eu fiz uma pesquisa e aí no início lá com Gabriela, eu abordei, eu trouxe Valéria Lúcia dos Santos, né, a advogada que sofreu aquela situação ridícula. E para iniciar a fala com você, eu fui lá no Piauí, né? Então, eu dei uma voltinha ali pelo Piauí e trouxe um relato que eu acho que dialoga muito com o que eu estou a fim de provocar aqui. Esperança Garcia, infelizmente, é como de costume, um grande, um grande nome pouco conhecido no Brasil. Mas sua história fez diferença. Aos 19 anos de idade, Esperança Garcia entrou para a história como a primeira mulher a escrever um tipo de texto que, no dicionário da advocacia, significa uma petição. Petição que ela escreveu na condição de escravizada para o governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, denunciando os maus tratos físicos de que ela e um de seus filhos eram vítimas por parte do feitor da fazenda Algodões. Nesse período, o povo preto escravizado não tinha o direito a ler nem a escrever. Como ela aprendeu a ler e escrever, ninguém sabe. Mas é isso, né? Mulher preta sempre está no nível superior, né? Digamos assim. Ela está aquém e além do seu tempo, e a história comprova isso constantemente. Na carta, além de relatar os absurdos sofridos, Esperança pede para voltar para a fazenda de origem e ter direito de batizar sua filha. Em 2017, depois de 247 anos, Esperança Garcia recebeu do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Piauí, o título simbólico de primeira mulher advogada de Piauí, né? Sua carta foi considerada a primeira petição escrita por uma mulher no Piauí e indubitavelmente, é a primeira petição escrita por uma mulher no Brasil. Ou seja, né? É, não menos importante, né? Vale ressaltar que Esperança Garcia nasceu 79 anos antes de Luiz Gama. E sendo assim, podemos afirmar que ela também é a primeira pessoa preta a advogar no país. Dentro dessas informações, partindo desse relato, Flávia, me diga, de Esperança Garcia a Flávia Ribeiro, o que mudou e como é ser mãe preta e advogada nos nossos dias, visto que o racismo não para de suplementar o machismo e também não para de se reinventar. Como é Uhum. para você ser mãe preta Então, e advogar? eu queria trazer um pouco mais do meu lugar, né? Porque apesar de ser mulher negra, a gente não é um povo, como eu posso dizer, único, como muita gente pensa. A gente fala de preto, acha que todo mundo é igual, mas não é. Nós somos diversos e eu queria trazer um pouco desse olhar, do meu lugar. Eu nasci em Salvador, a cidade mais negra do Brasil, fora da África, e venho de uma família classe média, não vim de periferia. Minha mãe, ela foi adotada com 1 ano de idade, então ela foi criada por uma família branca que não tratou ela como criada, porque, na verdade, era assim que a branquitude fazia quando pegava uma criança negra para criar, principalmente mulheres. Elas tratavam como empregadas, né? No caso da minha mãe, não aconteceu isso. Minha mãe foi criada como filha mesmo, adotada. E minha avó era uma mulher à frente do tempo dela. Ela foi a primeira comandante da Polícia Feminina da Bahia. Ela criou ela criou o Teatro de Amadores da Bahia também, o TAB. Eu estou até com um livrinho dela, e ela era poetisa. Eu estou com um diário onde ela escrevia os poemas dela, e encontrei aqui um convite do TAB, que era para uma peça. Uma peça, mas, apesar disso tudo, Eu minha quero mãe isso, né? não... Eu Quero vou te acessar mostrar essas depois. informações. Eu vou te mostrar.
Mas, apesar de tudo isso, apesar de ter crescido numa família... Ela e meu avô Pintinho, Antônio Henriques da Rocha Pinto, que fez Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele fez o filme. Então, minha mãe, apesar de ter sido criada nessa família, uma família que tinha dinheiro na época, é, não deixou de sofrer racismo, né? Ela estudou nas melhores escolas, é, mas sempre foi barrada nos clubes, é, mas nunca deixou de afirmar a sua negritude. Minha mãe tem fotos maravilhosas dela com um blecão, ela fez dança porque as pessoas diziam para ela que a única coisa que ela poderia fazer era dança, ela não poderia fazer atividade intelectual nenhuma. Isso também criou diversos traumas nela. Ela foi a psicólogas, eu tenho até um relato, um laudo médico da psicóloga, psiquiatra, falando que minha mãe sofria de transtornos e que não poderia desenvolver outras atividades a não ser atividades artísticas. Ela desenvolveu uma síndrome de pânico, mas depois que ela me teve minha irmã e casou com meu pai, ela se libertou, né? Ela encontrou o amor preto e é pedagoga e formada em filosofia aqui pelo FRJ. Então eu tenho esse tipo de referência dentro, eu tive esse tipo de referência dentro de casa. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai, carioca, veio do Morro da Matriz, mas nunca se contentou com a realidade dele e nunca parou de estudar, diferente das pessoas que o cercavam. Ele sempre estudou, ele levava a sacola de feira das tias para ganhar um dinheiro, mas nunca deixou a escola, e com acho que 20 e poucos anos ele foi para Salvador, começou a trabalhar, começou como office boy, mas aí se empenhou dentro da empresa, conhecia tudo da contabilidade, acabou fazendo contabilidade, se formou, casou com minha mãe, e nos proporcionou tudo que a gente poderia querer, né? Eu estudei nas melhores escolas de Salvador, eu e minha irmã, nunca estudei em escola pública, sempre estudei em escola particular, sendo sempre uma das únicas garotas negras dentro da sala de aula, e sofri racismo velado, sofri racismo recreativo, sofri todas as formas de racismo que você pode imaginar. As músicas de Salvador, você sabe como são, né? Meu cabelo duro é assim, chiclete com banana, adora fazer música sobre mulher preta, então todas essas musiquinhas eram cantadas para mim. Na sala de aula eu sempre estava na listinha das bruxas, mas eu nunca, pela família que eu tenho, eu nunca me senti feia, vamos supor, eu nunca me senti incapaz, eu nunca me senti, eu me sentia maravilhosa, na verdade. E aí eu não conseguia entender por que que as pessoas fora da minha família me olhavam de um jeito e dentro da minha família eu, particularmente, me achava uma outra pessoa. E isso eu trago comigo até hoje. Eu acho que nós somos assim, maravilhosos mesmo, e eu sou melhor do que muito branco que está aí hoje, e o que eu quiser fazer, eu vou fazer. Mas isso não é para todo mundo, né? Eu sei que a minha forma, a minha criação, a minha estrutura familiar me permite que eu pense, que eu me reconheça dessa forma. Mas eu sei que muitos negros no Brasil não têm essa mesma estrutura, e é muito mais difícil. Então, eu venho desse lugar, eu venho de um núcleo familiar negro, mas que veio de uma família branca e que me deu a oportunidade de ter uma escola boa, de ter uma faculdade boa, para chegar aonde eu estou hoje. Só que, apesar disso tudo, apesar de eu ter estudado numa boa escola, numa boa faculdade, isso não me possibilitou conseguir empregos que pessoas que não negras conseguiriam, porque todos os meus colegas e minhas colegas tiveram uma trajetória diferente, entendeu? E eu, para conseguir galgar algum espaço dentro da minha carreira, que eu acho que ainda está no início,
Eu, com 34 anos, minha carreira está no início. Eu não conquistei ainda o que meus colegas não negros conquistaram, entendeu? E meus colegas, até que não são advogados, que meus colegas de infância, que eu vejo assim, também conquistaram. Eu estou no início e várias pessoas negras que eu conheço também, de qualquer carreira que seja, demoram muito mais tempo de galgar um espaço, de conseguir alguma coisa, do que as pessoas não negras. Então, apesar de vir desse lugar que eu contei aqui, o racismo não deixou de me alcançar, né? É, tive espaço na OAB por causa do Humberto Adame, que é o meu presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, tanto aqui no Rio de Janeiro como no Conselho Federal. E a gente se conheceu no Frente Favela Brasil, que foi uma tentativa de formação de um partido político para pretos, e esse partido político foi idealizado pelo Celso Ataíde, que através da internet convocou várias pessoas, e eu fui uma dessas pessoas que me interessei, olhei, pô, imagina, um partido político para preto é o que a gente precisa agora, né? A gente precisa colocar os pretos no poder, a gente precisa realmente de pessoas que representem a gente, só assim para o Brasil mudar, para a gente criar políticas para nossa gente. Então eu me engajei nisso, conheci o Celso, e eu não tenho medo de trabalho, o que vier eu topo mesmo, eu faço, e me destaquei naquilo que era proposto para fazer. Me tornei a presidente do diretório aqui do Rio de Janeiro, mas depois de um tempo, por motivos alheios, que não importa falar agora, eu não fiquei mais no partido, e ele também nem se tornou partido, né, porque as eleições aconteceram de 2018 e a gente não conseguiu o mínimo de assinaturas para que o partido viesse a se tornar partido de fato. Então, a partir daí eu conheci o Adame, que me chamou para fazer parte da Comissão da Verdade da OAB. Como ele diz, eu nem conhecia a porta da OAB, eu era advogada, mas não conhecia a porta da OAB. E a partir daí, então, eu me engajei, trabalhei, e junto com ele a gente vem pensando, idealizando propostas de como empretecer a OAB, empretecer as instituições, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, uma caminhada que seria muito mais fácil para pessoas não negras, para mim, eu encontro muitos obstáculos. Então, eu acredito que de Esperança Garcia até Flávia Ribeiro, não mudou muita coisa. O negro, ele precisa estar sempre mostrando que ele pode muito mais do que uma pessoa branca. Então, a gente ainda tem muito que mudar, muito que construir, para que essa realidade se modifique e realmente a gente consiga essa igualdade, né, de oportunidade, que é a meritocracia que eles tanto falam, né, que de você conseguir um lugar pelo seu mérito. Os negros hoje, eu falo com a consciência tranquila. Todos os negros que eu conheço dentro da OAB, todos os negros que eu venho conhecendo nessa trajetória, são pessoas extraterrestres, sabe? Inteligentíssimos. São pessoas que são muito mais do que outros, do que pessoas normais, sabe? Então, e não negras. Então, essas pessoas, para conseguirem esse lugar, elas precisam ser extraordinárias. E eu acho que isso é muito injusto, sabe? É muito injusto porque a gente sofre, né? No meu caso, por exemplo, na época que eu engravidei, eu não pude parar. A gente não tem o direito de parar. A gente não tem o direito de escolha. Outro dia eu estava até com meu marido aqui, a gente estava vendo esses canais off, que mostra surfistas, que mostra trips, etc e tal. A gente vê que as pessoas brancas, ela têm o direito de escolha, né? Tipo, ah, não, eu quero viver viajando, eu quero viver surfando. Nós negros não temos essa escolha. Ou a gente estuda pra caramba, ou a gente, para chegar em qualquer lugar, ou então a gente vai continuar nas periferias, nos lugares
marginais, que foi onde nos foi reservado após a abolição. Então, de Esperança Garcia a Flávia Ribeiro, não mudou muita coisa, né? Flávia, eu acho interessante, tem pessoas falando aí, na nossa, mandando mensagens. Antes de eu fazer qualquer outra pergunta, eu acho importante você dar uma olhada, porque você pode considerar alguma pergunta aí e você já responder. É a experiência que eu tive com o Gabriela. A gente perdeu algumas coisas e agora com você já estou numa prática mais apurada. É isso, né? De live em live a gente chega lá. Pois é, a Ana, Ana Ana Jara, falou assim, Ana, a Ana Ana Jara. Jara, Ana Jara. Ana Jara falou, mesmo tendo as ditas condições ideal, você não galgou oportunidades mais condizentes com os seus privilégios financeiros? Não. Não, Ana, para te falar a verdade, meu pai me ajudou até pouco tempo. Até pouco tempo eu era desempregada. No direito, por exemplo, eu só consegui um trabalho ano passado. Sempre fui advogada autônoma, né? A militância no direito para as pessoas negras é muito difícil você se formar e ingressar no escritório. Se você for ver os números de grandes escritórios, das grandes bancas, quantos negros tem? Se não for como advogado júnior, você não tem quase nenhum negro, eu acho que nenhum, nas direções desses grandes escritórios, das grandes empresas também a mesma coisa. Então, você consegue até uma vaga, mas você estaciona ali, você não vai além. Então, no meu caso, eu não tinha conseguido até o ano passado. Precisei me tornar vice-presidente da OAB Mulher, precisei me tornar vice-presidente da Comissão da Verdade, da Escravidão Negra no Brasil, para conseguir um lugar, para as pessoas me enxergarem, né? Então, é muito complicado. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ter profissão, ser negra, não significa ter a mesma oportunidade. Eu acho que é uma É verdade, afirmação. é verdade. Eu concordo também. Os negros, em qualquer profissão que eles se aventurem, é muito mais difícil. Eu acho que eu não consegui mais ver nenhuma, não, meu. É exatamente isso. Foi essa de Ana Jara que eu também observei, que eu vi. É, e Flávia, quando você traz aí essa questão do meio jurídico e você aponta, né? Você falou sobre o advogado júnior, né? Que certamente deve ser aquele existe uma hierarquia aí, né? Na linguagem da advocacia. Eu Tem. queria que você falasse também sobre essa linguagem e dentro dessa estrutura, né, da advocacia, acontece uma coisa que para mim de fora é muito interessante pontuar aqui, que é essa incrível ideia da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que ela abre aí no próprio espaço da OAB, como eu já tive a oportunidade enquanto IPAFRA de participar e de também assistir às falas de vocês, existe um papo muito reto, né? Não tem maquiagem quando a OAB, quando a Comissão da Verdade faz a discussão, né? Eu tive com a Dami, com o doutor Humberto Adami, eu corrigi porque a Dami é para intimidade, né? É, O doutor Humberto Adami, lá em Brasília, em 2019, ele fez um discurso incrível, né? E foi interessante que ele trouxe vários dados, várias denúncias, ele foi para cima e trouxe vários relatos interessantes. E no ano 2019, no ano 2020, desculpa, eu estou equivocado, estamos em 2020, né? Então isso. foi 18, no final do ano de 2018, que foi tudo muito perto, porque também em 2018 teve também o Fórum Social Mundial, e aí eu sempre fico achando, mas foi um ano que eu fiz dois eventos, que eu participei de dois eventos incríveis, né? Que foi o seminário que ocorreu em Brasília, promovido pela doutora Edela Mari, né? Que é da Defensoria Pública do Trabalho, e estava lá Humberto Adami, o doutor Humberto Adami, fazendo discurso
dele falando sobre a partir da comissão, comissão, me Da ajude, verdade da escravidão negra no Brasil. na verdade, da escravidão negra no Brasil. Ele falava lá desse lugar. No ano seguinte, eu também participei e teve as citações, né, em torno da comissão da verdade da escravidão negra no Brasil. E eu queria que você falasse para a gente o que é, onde acessar. Eu sei que a comissão também produz muita coisa, né, publicamente. A gente tem no YouTube, a gente tem muita coisa, certamente deve ter artigos. Então, eu queria que você apresentasse essa comissão e trouxesse para a gente formas de como acessar essas informações, né? Então, no direito, nos escritórios, principalmente, tem escritórios que têm políticas de cargos e salários, né? Então, você entra como advogado júnior. Aí, você é advogado júnior, você entra ganhando o piso, né? Vamos dizer assim. Aí, com o tempo, você vai subindo. Aí, vem advogado pleno, depois advogado sênior, depois você pode se tornar um sócio do escritório. Então, esses advogados negros, eles nunca passam para a próxima etapa de sócio, entendeu? Eles podem até ir subindo, chegar a um advogado sênior, que é advogado pelo tempo de trabalho que ele tem naquele escritório, mas ele nunca chega a sócio, né? Então, os grandes escritórios praticamente não têm pessoas negras na condição de sócios. Eu vi um estudo que não chega a 3% o número de negros, e de mulheres, esse número, ele não entra nem para a estatística, porque é um número irrelevante. Então, você não tem mulheres negras como sócia. Aqui no Rio de Janeiro, eu só conheço uma, que é a Mônica Santos, se eu não me engano, que é do escritório da, da Rita Cortez. Então, é muito pouco. É uma carreira difícil de você conseguir chegar no topo, e para você conseguir outros espaços que o direito lhe proporciona, tipo uma carreira na magistratura, uma carreira no Ministério Público, você sabe como é, você tem que abdicar praticamente da sua vida para estudar e passar. A gente até pensa, mas todo mundo faz isso. Não, não é assim. Você sabe que para a população preta é muito mais difícil. A população preta, ela tem que trabalhar. Ela não tem ninguém que banque ela enquanto ela estiver estudando, né? A desembargadora Ivone Caetano até conta que para ela passar, o marido dela proporcionou isso para ela. Ela teve condições de estudar enquanto ele trabalhava e arcava com o sustento da casa. Mas quando é que a população preta vai conseguir estudar para um concurso de magistratura e ter a sua família alimentada, ter a sua moradia? Muito difícil. Então, para a gente, as coisas são terríveis. E em relação à Comissão da Verdade, é, eu e o Adame, a metodologia da Comissão da Verdade é busca de heróis e heroínas negros, né, para buscar reparação. Só que a gente mudou um pouco a metodologia porque a gente entende que a escravidão negra no Brasil, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é a origem dos problemas sociais, né, no Brasil. O racismo, ele não é um interseccional, né? Não é uma interseccionalidade, não. O racismo é a origem de todos os problemas. Então, a gente pensa que a reparação da escravidão, ela está inserida em todos os assuntos, em todos os temas. Então, a gente faz eventos, reparação da escravidão e afroempreendedorismo, reparação da escravidão e cotas, reparação da escravidão e Abdias do Nascimento, por exemplo, porque a discussão ela tem que vir ligada à questão da reparação. Né? A gente só vai conseguir uma sociedade melhor, um Brasil melhor, se a gente reparar o que foi feito na escravidão. E aí a gente busca também trazer sempre um produto desses eventos. A gente fez reparação da escravidão e anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que acomete majoritariamente os negros. Aí a gente buscou, depois do evento, trazer um produto, judicializar algumas ações, algumas políticas,
públicas em prol dessas pessoas que necessitam do serviço público. A gente fez um outro evento, reparação da escravidão e cotas de estágio para negros. Aí a gente buscou, no final, uma contrapartida da própria OAB que indique esses estagiários negros para a administração direta. A gente fez um outro evento. Então, todos os eventos que a gente faz, a gente busca um produto que vai gerar uma reparação da escravidão, né? Para melhoria, para a própria OAB. A gente está na luta do censo de raça. Agora, semana passada, quarta-feira, a OAB de Goiás votou de forma unânime pelo censo de raça, para que seja feito o censo de raça. E para que serve isso? Para a gente saber quantos advogados e advogadas negras a gente tem pelo Brasil. Se a gente souber esse número, a gente vai poder criar políticas dentro da nossa própria casa. A gente tem que apontar o dedo para nossa própria casa, para dentro da OAB, porque apesar de ter sido abertas portas para a advocacia negra fazer eventos, discutir temas, a gente não tem essa representação nos conselhos das OABs. A gente não tem a representação negra na lista dos quintos, né? Quem são indicados pelo quinto constitucional, pela OAB? São negros? Já foi algum negro indicado? Acredito que não. A gente criou também candidaturas negras, que a gente fez, não sei se foi ano passado, que eu estou um pouco perdida no tempo, mas a gente fez uma campanha para que houvessem candidaturas negras nas indicações do CNMP e do CNJ, por exemplo. Né? A desembargadora Ivone Caetano, o doutor Humberto Adame sustentaram, mas não foram escolhidos, porque são decisões políticas. Então, são pessoas brancas pessoas brancas que vão para esses espaços, para esses lugares, ocuparem esses espaços de poder. Então, a gente precisa apontar também para dentro da OAB, para que seja feito esse censo, para que a gente tenha um cadastro onde seja feita a autodeclaração, onde as pessoas possam se autodeclarar negras, e aí a gente vai saber quantos advogados e advogadas negras a gente tem, quanto a gente paga também, porque envolve dinheiro. A gente tem que saber quanto que a gente paga para reivindicar também ações e políticas para a nossa população, para a advocacia negra, e a gente vai também poder cobrar que o nosso lugar dentro desses espaços, na direção da OAB, no conselho da OAB. Então, é muito importante o trabalho da Comissão da Verdade, porque além de visar empretecer as instituições, a OAB, a gente busca fazer um trabalho de reparação em todas as outras esferas, né? E é um espaço também onde a sociedade civil pode participar. O IPEAFRO faz parte, a Negro faz parte, e quem tiver interesse em fazer parte é só procurar na página da Comissão da Verdade no Instagram, na página da Comissão da Verdade no Facebook e até na própria OAB. Pode mandar um e-mail, acho que é sevemb@oabrj.org.com, não, é .org.br. sevemb@oabrj.org.br. Que maravilha, Flávia. Eu parabenizo assim com muito calor, né? O trabalho de vocês que eu já presenciei, já participei já tive a oportunidade de assistir, né? Então, os conteúdos trazidos são incríveis e são também são curativos, porque existe um distanciamento, né? Entre pretos e pretas que ocupam espaços como o do meio jurídico, o da medicina, né? O da engenharia, são pretos outros no que se refere aos pretos que fazem letras, faz história, se bem que a poesia, a arte, ela tem um dom de aproximar, né? Mas ainda existe uma grande distância. E levando a questão para o meio jurídico, eu penso, eu pergunto, né? Aproveitando aqui é uma pergunta de Lica Oliveira, que foi a entrevistada de ontem, que nós falamos ontem sobre racismo no meio jurídico, perdão, falamos sobre racismo no esporte, na dramaturgia e no jornalismo.
E aí ela faz uma pergunta aqui, a Ana Jara faz outra, e eu gostaria que você considerasse aí as perguntas. Então, a Elisa também pergunta o que é quinto constitucional. A OAB ela tem a prerrogativa de indicar, através desse quinto constitucional, pessoas para desembargadores. Então, essa lista, ela não é formada por pessoas negras, né? A gente tem grandes advogados negros aí, com anos de militância e que nunca fizeram parte dessas listas. Então, a Ou nossa briga é essa. Ou seja, a Hã? luta de. Não, ou seja, os modos operandes do racismo com relação a Luiz Gama só deu uma retocada na maquiagem, né? Continua. Exatamente. A Lica pergunta como um advogado negro ou advogada negra, cientes desse fato, argumenta junto aos grandes sócios desses escritórios. Então, é muito complicado isso, né? Porque é como fizeram na reforma trabalhista, em que na demissão o empregado ele pode negociar com seu empregador. É muito complicado isso. Como é que ele vai falar com os grandes, o sócio do escritório onde ele trabalha, que ele gostaria de ser sócio? Né? Ele vai falar, tá, por que eu vou te colocar como sócio? Isso não interessa para mim. E E, e, é por e isso que a gente, não gostou, vai embora, né? exatamente, não gostou, procure outro escritório. E eu quero fazer, eu estou planejando fazer um evento dentro da OAB justamente para se discutir isso. Porque a gente se discute muito a questão do racismo, a gente já está cansado de falar sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir onde estão esses negros dentro desses grandes escritórios, e a gente precisa também começar a mostrar que o negro ele não precisa só falar de racismo. Eu quero fazer um grande evento que tragam pessoas negras e pessoas brancas também para discutir questão racial, sim, porque eu acho que é importante, e também eu acho que a gente não pode falar só para a gente, não pode o negro ficar dentro da OAB falando para outros negros ouvirem, porque a gente já sabe de tudo que a gente tem que falar, eu já sei de tudo das nossas dores, né, a questão da dororidade, a gente sabe onde é que dói, os assuntos que doem, mas as pessoas brancas, elas precisam participar desse debate. Eu quero trazer as bancas dos grandes escritórios, pessoas brancas, para tratarem de temas que interessam a nossa negritude, né? Eu quero que perguntar para esses grandes escritórios onde é que estão os seus sócios negros, onde é que estão as pessoas de destaque dentro do seu escritório, os advogados negros. Então, acho que a gente tem que partir para esse tipo de tema, né? A gente já discutiu muito sobre racismo estrutural, a gente sabe que o racismo é a estrutura do nosso país, mas a gente precisa começar a cobrar esse tipo de postura e desses grandes conselhos, né? Porque não é só na OAB. Eu acredito que os outros conselhos também, a situação do negro é igual. Se você for buscar conselho de medicina, também onde estão os negros nos grandes hospitais, né? Dirigindo grandes hospitais, você não vai encontrar. Então, a gente precisa partir para essa discussão. Onde é que estão os negros nos grandes escritórios? Porque é isso que interessa para a gente. A gente também quer ter dinheiro, a gente quer. Inteligência a gente tem, e muita, né? Mas a gente não quer ficar por trás, só fazendo, mostrando o nosso conhecimento e o branco na frente levando o dinheiro. A gente quer construir e ganhar dinheiro também. Isso é importante. E falando em ganhar dinheiro, eu quero fazer propaganda do meu blazer, que é da Modache, que eu vi que a Mari está aqui também assistindo a live. Que maravilha. É, eu percebi que eu falo muito essa palavra maravilha. Que bom. Eu estava assistindo a live de ontem com Leica e eu falava essa palavra direto. Quando eu fui com Gabriela hoje, eu tentei me corrigir e aí falei direto. Agora com você, eu estou sentindo essa palavra de novo algumas vezes. Mas que legal, porque na verdade é, né, a palavra que define. Mas, Flávia, quando você traz essa discussão, né, com os brancos, tem uma coisa aí que eu quero provocar e porque também me inquieta. Trazer os brancos para fazer uma discussão em torno da questão racial e da visibilidade dos pretos em seus respectivos escritórios.
essa parte. Quando a gente faz essa discussão com os brancos, imagino eu que eles já tenham seus discursos prontos, né? Eles vão ter aquela resposta bem óbvia que você já sabe que vai passar ali dentro da manutenção do que já está. Porque já não forçando o pensamento da querida Gabriela Ramos, que falou anteriormente, eles não vão abrir mão dos seus privilégios de maneira alguma. Então, é interessante, tem uma construção racial, eles não pautam a questão racial porque está todo o sistema a favor deles. Então, quando você, numa condição de abrir esse diálogo, você traz eles para o diálogo e elas, a gente sabe o que é que a gente vai ter como resposta, né? Vai ser talvez uma inquietação, eu não sei, né? Eu penso que eu vou ver lá um espetáculo, né? Eu não percebi, eu não percebi que eu não vejo assim. Então, eles vão sempre ficar naquele lugar de que não percebe. E nessa percepção vai dizer, vamos pensar sobre isso e depois talvez se tenha a constatação do que a gente já constata, não vai acontecer nada. Mas eu trazendo de preto para preta, né? De preto para preta aqui. No universo preto da galera do direito, tanto no campo, tanto Rio de Janeiro, que é o lugar onde você atua, quanto no campo nacional, advogados e advogadas pretas vinculados à OAB, vinculadas às instituições que você representa. Esses pretos e essas pretas, num diálogo, numa construção de uma estrutura extremamente preta, ou melhor, absolutamente preta, um escritório preto, dirigido por pessoas pretas, que aí vai ter, de repente, até mudando essa questão dessa hierarquia, essa linguagem sênior, júnior, porque isso eu escutava no telemarketing. Então, você vê que é um padrão branco para tudo que é setor. Então, não existe, Uhum. tipo assim, só para... E, na verdade, essa demarcação só existe porque tem preto no direito. Se não tivesse, talvez a linguagem até fosse outra, não é? E seria muito mais prático. Tipo, você vai estudar, você vai fazer a prova, se você passar, é mérito seu. E é isso. Não teria essa demarcação, que também é uma forma racial de dizer até onde você pode crescer e controlada e manipulada. Mas os advogados e as advogadas pretas discutem a possibilidade de criar um escritório, porque aí talvez entre a questão econômica. Mas, assim, será realmente que essa é a questão que define a não criação, o não ter um escritório com sócios pretos e tal, que de potência, ou porque tem advogados pretos que certamente têm uma certa visibilidade, né? E Sim. tem uma certa potência, mas esses advogados com uma certa potência que está de repente a serviço do escritório que já tem essa diretriz branca e manipuladora, não existe um pensar, ou já existiu na história da advocacia que você conhece, pessoas pretas e advogadas pensando em criar um escritório que seja totalmente com essa linguagem, que advoguem sobre tudo, que falem sobre tudo, mas que a base seja preta, porque é preciso que a gente tenha um referencial preto para depois desconstruir para uma ideia de humanidade, por exemplo, né? Porque se a gente for pela Então, humanidade, a gente vai ser sempre vetado pela base branca, porque a gente tem que mudar a cor da base realmente para a gente começar a falar de humanidade. Eu costumo falar de vez em quando que para a gente que essa luta antirracista pelos corpos, né? Essa luta pelo direito à vida que o povo preto vem fazendo ao longo do tempo, na literatura, nas ciências sociais, nas ações afirmativas, em todos os movimentos, em tudo que se é preto, né? No entrar no mercadinho para comer, no tentar advogar e ser arrastado, ser algemado, essa demarcação, né, de respeito, a briga pelo respeito, pelo direito, e que só se renova os absurdos que acontecem, talvez se deva, né? E aí eu vou deixar aqui falando na pessoa de Milson Santos, talvez se deva ao não sangramento do outro lado, né? O, Se a desgraça que ocupa, que predomina em Belfort Roxo, também predominasse na Barra da Tijuca, talvez a história fosse outra. Então, eu penso que a necessidade de, antes da gente discutir de uma perspectiva de humanidade, a marcação
da estrutura preta vem primeiro, né? Primeiro a gente estrutura de preto, né? Marca esse lugar preto. Depois desse lugar preto, a gente vai disputar a discussão de humanidade que está toda equivocada, que a gente sabe que ela não é humanidade nada, que ela tem uma cor sim, que ela é eurocêntrica sim, e que ela é branca ou falocêntrica sim. Para a gente discutir isso, a gente tem que ter uma fonte preta também, firme. E é dentro disso que eu falo, existem escritórios de pretos, só majoritariamente pretos, se pensa isso, se discute isso, qual é a dificuldade? Sim, existe, Mil. A gente tem alguns escritórios especializados em direito penal, que é o do Bruno Cândido. A gente tem escritórios de mulheres pretas, que a doutora Ângela Borges até faz parte, ela atua no direito de família. Mas a gente precisa pensar que o direito, né, é um campo profissional hegemonicamente dominado por homens brancos e o dinheiro está nos grandes escritórios que são comandados por pessoas brancas. Então, por mais que a gente tente criar um escritório com pessoas negras, com advogados negros, advogados excelentíssimos e especializadíssimos, a gente não vai conseguir chegar na fonte do dinheiro, porque é um local que já está ocupado por outras pessoas, que já está ocupado por esses homens brancos com dinheiro, né? Que durante toda essa trajetória de Brasil ocuparam esse lugar. Então, para a gente entrar nesse lugar vai ser muito difícil. Então, a gente pode criar, só que a gente pode também advogar para a nossa população preta. Só que a nossa população preta, você sabe que não é a população que possui o maior poder aquisitivo, né? A advocacia é uma profissão que dá dinheiro, mas dá dinheiro para branco. Porque se você pegar a tabela da OAB e for cobrar para uma pessoa preta que está precisando ali, que você ajude ela num processo de pensão alimentícia, você não vai cobrar o que está na tabela, né? Você vai, talvez até, eu tenho que dizer que sim, porque se eu disser que não, a OAB pode até me punir. A gente tem que cobrar o que está na tabela, mas um processo que custe R$ 7.000, você acha que uma mulher, uma mãe preta, que está precisando de pensão para o seu filho, ela vai ter R$ 7.000 para te pagar? Ela não vai ter. Então, mesmo que a gente, como maioria da população, a gente advogue para pretos e tente fazer uma advocacia, criar um escritório só para pretos e que atendam pretos, a gente não vai movimentar esse Vai dinheiro que é a sobreviver. advocacia, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, a gente tem que hackear os grandes escritórios, a gente tem que colocar preto nos grandes escritórios, Sim, entendeu? Porque são perfeitamente. eles que dominam esse espaço desde que o Brasil é Brasil. Sim. Gabriel, Flávia, aproveite, a gente está com 53 minutos, tem algumas perguntas que foram feitas, eu acho interessante você considerar para que e aí a gente volta no próximo bloco daquele jeitão. Deixa eu Gostou ver, da peraí. música? Ei, lê aí? Eu É. amei. Menina, sem saber que você era baiana, tá vendo? Você começou? É a ancestralidade, a originalidade batendo certo. Aqui, ó, Edivaldo falou, não se avança na guerra sem ocupar trincheiras do inimigo, estratégia ancestral. É isso mesmo, a gente tem que hackear todos os lugares. Aqui, meu pai está na live, ele falou, outros profissionais enfrentam os mesmos problemas. Mesmo concursado, perdi algumas oportunidades para brancos com muito menos experiência. É sempre assim. É como eu disse, pela educação que eu tive, pela família que eu tive, eu sempre me senti maravilhosa. E não consegui entender por que que eu não conseguia ocupar alguns espaços de poder financeiro que eu falo, né? E que outras pessoas brancas ocupam sem ter nem mérito. Essa questão de meritocracia é a maior falácia. É meritocracia branca, né? Porque você tem que ser branco para ocupar aquele lugar. Eu não estou conseguindo achar, não, Mil, as Não, mas perguntas. acho que você falou do seu pai. Tem uma, Tem um, tem esse um quadradinho pessoal. Tem um quadradinho aqui embaixo
onde a pessoa pode mandar pergunta. Aí eu acho que aparece assim, destaque pra gente. É, É, tem uma pergunta da Ana Jara que a Elisa está falando. deixa eu ver aqui. A Marisa Gaudi, a diretora de mulheres da OAB, também entrou aqui na nossa live. Um beijo para Bem-vinda. ela. Se ela puder fazer de novo, porque eu não estou achando. Será que é essa aqui? Qual a sua impressão? Quais as suas impressões sobre as nossas atuais possibilidades de organizações para o enfrentamento? Eu acredito que a gente está passando por um momento mundial, onde agora estão olhando para a questão racial, e até dentro da OAB mesmo, a gente tem alguns aliados brancos que, infelizmente, não infelizmente pela questão não é uma questão racial que eu estou falando aqui, não é infelizmente que a gente precisa de aliados brancos, mas é a realidade porque eles é que estão no poder. Então, se a gente não conseguir trabalhar com essas pessoas brancas, isso para mim não é um problema, até porque eu venho de uma família, é, como eu contei aqui, minha mãe foi adotada por uma família branca, eu não tenho problema em lidar com pessoas brancas, mas assim, quando eu falo infelizmente, é porque eu reconheço que essas pessoas estão ocupando um lugar é, de privilégio desde sempre. Então, a minha fala quando eu falo infelizmente é essa. Infelizmente, a gente tem que lidar com essas pessoas brancas se a gente quiser a mudança, né? Então, na OAB, a gente tem essas pessoas que são nossas aliadas, a Marisa Gaudi é a nossa aliada, diretora de mulheres, a gente tem o próprio presidente da seccional, Luciano Bandeira, também, o Felipe Santa Cruz, que é do Conselho Federal, que desde que eu sou advogada, eu nunca vi a OAB fazer tanto evento com a temática racial quanto nessas duas últimas gestões. Então, a gente tem que trabalhar com os brancos, sim, porque são eles que detêm a hegemonia do poder, né? Eles estão no poder há anos, há séculos. E a mesma coisa eu acredito que seja na política também. Para a gente ocupar, a gente vai ter que conversar com eles, a gente vai ter que negociar com eles, né? A gente vai ter que negociar o poder com eles. Mas se aquilombando, né? Eu não acredito nessa forma de negro herói. Eu acho que a gente tem que se juntar. Se a gente não se juntar, a gente não chega a lugar nenhum. Seja na OAB, seja na política, em qualquer outro lugar. A gente precisa se aquilombar. Elisa Larkin. Não, Perguntei essa pergunta que a Najara também fez. como blindar as nossas crianças pretas de melhor, extremamente nocivo e contraditório. A outra é você, agora como mãe e conhecendo essa estrutura, colocaria seus filhos nesses espaços? A gente é obrigada a colocar, né? Porque se eu não colocar minha filha numa escola particular, ela não vai conseguir competir com o filho do branco. Infelizmente, a gente precisa passar, o Brasil é racista, a gente precisa passar por essas experiências de dor para conseguir algum lugar. Eu tenho que colocar minha filha nesses espaços. Eu E passei por agora, a isso. gente, dentro dessa questão da educação, é importante falar que agora a gente conta agora, já há algum tempo, né? Contamos com escolas como Maria Filipa, como o Winnie Mandela, né? Maria Filipa é uma escola bilíngue que funciona em Salvador, da professora, da doutora Bárbara Carini, doutora em Química, né, lá da UFBA. Então, a gente também conta com a Winnie Mandela, que é liderada por Hamilton Borges, que também é liderança do Grupo Reaja, né? E, então, a gente está aí fazendo coisas e está muita gente trabalhando, produzindo formas de educar os nossos e as nossas dentro da perspectiva afrocentrada, né? Então, eu acho isso muito interessante também pontuar. A gente está Sim. com alguns segundos para encerrar a live. Tem essa pergunta de Lica que ela fez, a gente guarda ela e quando a gente voltar você responde.
Tá. Já que não existe racismo reverso, como enquadrar um negro que teve uma fala odiosa em relação aos seus pares? É uma pergunta interessante. Lica já largando a provocação para o bloco 2. Flávia Ribeiro. Massa. Muito bom, muito bom. É isso, Flávia. A gente